A graça e a paz, irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Aleluias. Deus é poderoso e santo na terra, né, irmãos? Então, que nós venhamos assim mais e mais sermos devotados ao nosso Deus, né, irmãos? Que Deus tem presentes do céu para cada um de nós. Basta que nós assim verdadeiramente fiquemos na posição e assim Deus nos honrará em tudo aquilo que viermos a fazer. Então, é crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que as nossas vitórias, por mais demorada que estejam, elas chegarão, irmãos. Então, a palavra hoje, confie no Senhor, que tudo Ele fará, né? Coloque as suas vidas verdadeiramente nas mãos do Senhor e Ele transformará. Viu, irmãos? Grande é a palavra do Senhor. Eu estou trazendo a palavra aqui em Isaías 27, a qual Deus fala assim, ó: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, porque está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei, e não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere das minhas forças e faça paz comigo. Sim, que a paz que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de frutos a face do mundo. Porventura feriu-o, e ele como feriu os que o feriram, ou matou a eles, assim como matou os que por ele foram mortos. Com medida contendestes com ela quando a rejeitastes, e ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como as pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar de pé, porque a cidade forte está solitária, e uma habitação rejeitará e abominará, é abominada como um deserto, é abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus rãos. Bem, irmãos, perdoe pela leitura, que é meio complicado aqui para poder enxergar. Mas o Senhor é poderoso, né, irmãos? Deus é fiel e justo. Ele fala aqui, né, que naquele grande dia, né, como diz a palavra, não terá culpado por inocente, né, irmãos? Por quê? Porque todos nós já temos implantado no nosso DNA o que é correto de ser feito, né? O que é certo do que é errado. Então, somos nós mesmos que decidimos a qual caminho queremos andar, né? Aqui ele está falando de Jacó, né? Jacó, ele teve que aprender com seus erros, e ele só se tornou Israel depois que ele passou por tantas situações, né, de enganação, de passar a perna nos outros, de tirar vantagem. Depois que ele passou por tudo isso, né? Aí ele foi receber a parte dele, que foi também de ser enganado, de ser abominado, de ser rejeitado, né? Tudo aquilo que ele outrora fazia com os outros, lá na frente ele recebe isso do seu genro, né? Então,
é como diz a palavra, que com a mesma medida que você dá, você vai receber. Então, Deus nos ensina aqui, através dessa palavra, de que nós devemos fazer o que é correto perante os olhos dele, porque se nós o assim não fizermos, consequentemente, virá contra nossas vidas, né, irmãos? Então, muitos até se excedendo, achando assim, eu estou muito santificado, eu estou fazendo da forma correta. Muitas vezes está passando na frente do Senhor, porque está se autoavaliando em ser mais santificado do que o outro. Então, não pode, daqui a pouco vai surgir uma prova a qual ele não vai nem se aguentar e vai desfalecer pelo caminho, na metade do caminho. Então, irmãos, o Senhor fala que nem sejamos quente demais nem frio, né? Ou que nós sejamos ou quente ou frio, desculpa, perdão. E não morno, né, irmãos? Por quê? Porque é assim que Deus nos ensina a como combater o mal, né? Então, aqui ele falou outra coisa certa, né? Que se... Ele fala bem que assim, olha... que não há indignação nele, ó. E Deus fala assim, ó, não há indignação em mim. E quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Quem que já venceu uma guerra lutando com o Senhor? Ninguém, né, irmãos? Por quê? O próprio Deus, ele vai vencer. Ele é justo, ele é Senhor e ele nos conhece. E nós não venceríamos nunca, né, irmãos? Porque ele é o autor de nossas vidas. Como ele, sendo o Criador, vai se deixar vencer pela criatura? Não existe, né, irmãos? Então é muito santo essa palavra aqui, né? Não há indignação em Deus, né? Porque quem se atreveria a ir contra Deus, né? E quem foi contra ele, né, foi lançado fora. Uma terça parte daqueles que viraram as costas para o Senhor, que quiseram tomar sua honra, que quiseram ir contra os seus princípios, esses foram lançados por terra, né? Estão aí como demônios, né, irmãos? Então, nós devemos, assim, ler e entender a palavra do Senhor, o que Ele quer dizer para nós, né? Que nós venhamos nos consertar das nossas falhas, dos nossos erros, o quanto antes, né? Para que nós ainda possamos ter vida, e vida ainda com abundância, e que pessoas possam ver em nós, né? Assim como foi visto em Jacó, que ele houve mudança nele. Pelo passar dos anos, ele aprontou, né? Fez coisas escarnecedoras. Depois ele foi retratado com as mesmas coisas, né? Escarnecedoras, porque ele teve que casar com uma pessoa que ele não desejava. Ele teve filhos também dessa pessoa, né? Ele teve, lógico, a geração dele e tudo, com uma base na sua própria fraqueza. Então, lógico que depois ele casou com uma mulher que ele amava e tudo, mas ele pagou primeiro um preço muito alto, né? Por conta do escárnio. Então, irmãos, aqui Deus nos ensina a nos colocar realmente de pé diante de certas situações e querer sair dessas situações a qual muitas vezes tenha denegrido a nossa imagem perante a Deus, né? E que nós viemos nos consertar o quanto antes e reconhecer que Ele tudo pode, né? E mesmo que nós venhamos nos arrepender, as consequências dos nossos maus hábitos, elas virão à tona sim, e teremos que responder por esses maus hábitos, sim, porque é só o tempo que nos corrige, nos faz nos tornar vencedores. Mas se eu errei, eu vou ter que pagar por esse meu erro, mesmo que eu já tenha me arrependido de tudo aquilo que pratiquei. Amém, irmãos? Isso serve para minha vida, para a sua vida, para de todos, né, irmãos? Porque
Deus naquele grande dia não vai ter o culpado por inocente, né, irmãos? Então é melhor que nós agora nos prostremos diante do Senhor, reconheçamos como o Senhor das nossas vidas e esperemos as consequências. E que nós também venhamos a saber administrar essas consequências, para que também nós não venhamos nos revoltar e ir contra o Senhor, porque Ele mesmo diz aqui que Ele não se indigna por nada, mas aquele que for contra Ele não vencerá, né? Então, o Senhor Deus amado nos orienta aqui muito como nós fazemos, estarmos diante dEle, né? Aí, Ele fala aqui assim, olha, dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará em Israel, e encherão os seus frutos de frutos a face do mundo. Por que ele fala dessa maneira, né, irmãos? Porque outrora ele era Jacó, né? Aí quando ele muda o seu conceito, muda a sua forma de viver, de pensar, de agir, de proceder, quando tudo ele vê que vinha contra ele, e que mesmo que ele se arrependesse, se colocasse na posição, ele teria que responder pelos seus feitos. Aí Deus viu, não, meu filho cresceu, meu filho tomou jeito, meu filho agora já não, as velhas coisas já não são mais na vida dele, né? O velho homem dele foi morto, porque ele já não aguenta mais pagar pelas suas falhas. Agora ele quer fazer o que é correto. E o que é correto não traz dores, né, irmãos? Não traz as dores. Então, aí diz aqui o Senhor que ele, né, que estava no deserto e tudo, mas que agora as suas raízes estavam fortalecidas, né? Porque ele já sabia o que era a medida, né? Que com a mesma medida que ele dava, ele também levava. E aí ele foi pensando, né? Junto com o Senhor, eu fiz isso, então, consequentemente, lá na frente, eu vou ter que responder por isso na mesma medida. E aí ele foi vendo que não estava dando certo, que aquilo dali que vinha do mesmo modo que ele lançava vinha, e ele falou assim, não, então eu vou parar com isso, eu vou me consertar, eu vou mudar meu jeito de agir, meu jeito de fazer as coisas e vou pelo caminho certo. E aí quando ele resolveu isso, as coisas mudaram em sua vida. E aí ele começou a tomar novas atitudes, aí Deus falou assim, agora te lançarei raízes, né? E tu florescerás e brotarás em Israel. Tanto é que foi assim que ele se tornou Israel. Mas antes ele viveu, praticou as suas maldades, depois ele recebeu em cima das suas maldades, e ele viu que não era bom. Que da mesma forma que o outro sentia, ele também pôde sentir a dor, né? Ele falou assim, não quero mais isso para a minha vida, né? Isso era um engano. Então, vou abandonar o engano. E aí, ele passou a florescer, aí ele se tornou Israel. Deus trocou o seu nome, porque ele já não era mais a mesma pessoa, ele já havia mudado com as experiências da vivência dele, né, irmãos? Então, hoje Deus tem boas medidas para mim e para ti. Nos coloca todos os dias a opção de escolher entre o bem e o mal. Depende de mim e de você para escolhermos o que é correto diante dos olhos do Senhor. E assim tudo nos irá bem, né, irmãos? Então essa é a palavra que eu trago hoje para a minha meditação, para a meditação dos irmãos. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém? E ativasse o sininho de notificação. Paz para todos.